Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui de novo no Entretanto para tratar das coisas do Brasil e do mundo à luz do direito de maneira rápida, clara, independente, objetiva e divertida. Dê o seu like, clique no canal, se inscreva, queremos saber a sua opinião. Hoje a gente vai falar das façanhas do real no mercado internacional. Vamos falar da eventual fraude às eleições. E vamos falar também do espírito do corpo do STF que blinda o ministro Alexandre de Moraes. Essas e muitas outras temáticas aqui no Entretanto, eu te aguardo. Eu não me ajoelho com politicamente correto, não, porra. O juiz não tem que entrar em pilha de mídia, tem que atuar fazendo justiça. Em quase 25 anos de carreira, a maioria deles também como juiz eleitoral, a maioria deles também apitando as eleições, tanto municipais quanto gerais, todas essas eleições, desde o ano 2000, 100% eletrônicas, em momento algum, me chegou uma representação, uma denúncia, uma queixa, uma reclamação sobre fraude à urna eletrônica. Nunca me chegou prova, indício de prova, que fosse sobre fraude de urna eletrônica, que funciona, como se sabe muito bem, offline. Não estou elogiando urna eletrônica. Está defasadíssima. Está na hora de trocar o dispositivo. Está na hora de incrementar essa logística do voto eletrônico. A maioria dos países que adotam o voto eletrônico o faz com urnas de primeira geração. A nossa urna é de quarta geração. Por isso ela perde em credibilidade e, perdendo em credibilidade, perde em legitimidade. 67% dos eleitores não confiam nas urnas eletrônicas. Serviria isto para melhorar o time que está ganhando, mas que pode ganhar mais ainda. Atualizando, utilizando tecnologia de ponta com urnas eletrônicas que possam ser menos discutidas e mais auditáveis. Seria muito tranquilo se isso ocorresse, mas infelizmente as coisas no Brasil não são tranquilas, né? Então, a urna eletrônica passou do ponto. Eu vivo falando isso, falo aqui, falo com amigos também. Não tem nada tão bom que não possa melhorar. O caso do voto eletrônico é um caso nítido nesse sentido, né? Mas não é pela urna eletrônica que passa a questão da fraude à vontade popular, fraude à eleição. Se há, né? Poderia ser o caso da urna após encerrada a votação e é feita offline. O resultado dela, através de mídia própria, é totalizado na nuvem. Poderia ser o caso de, no momento dessa totalização, ocorrer fraude. Mas isso dependeria de tanta gente, de um pacto tão sinistro, de tanta gente calada, de uma trama tão rocambolesca, que eu também não consigo acreditar nisso, né? Se fraude há, se a vontade popular está sendo viciada, se o presidente candidato à reeleição se preocupa com isso, ele tem que procurar o seu inimigo no local correto, que não é a urna. Ele tem que procurar o seu inimigo no ativismo judicial. Depois que proibiram Michele Bolsonaro de aparecer, eu digo, parei, para o mundo que eu quero descer. Se ele não poder mostrar a esposa em horário eleitoral, tá demais, né? Ele tem que procurar, ele, Bolsonaro, tem que procurar no ativismo judicial, tem que procurar nos deformadores de opinião
e tem que procurar isso na macromídia, essa deformação da vontade popular expressa nas urnas. É lá que reside o espinho que impediu os setores conservadores, a direita, o PL e o presidente da República de alcançarem a vitória ainda no primeiro turno. E são esses inimigos que devem, vamos dizer, combatidos. Combatido é forte. Em época de politicamente correto, em época de política partidária, falar em combate, em guerra e tal, pode ser mal interpretado. Mas são problemas, esses problemas devem ser veementemente evitados, claro que dentro da legalidade. Eu acho lindo o espírito de corpo, principalmente um colegiado de juízes, que deve primar pela segurança jurídica, deve inspirar a confiança do cidadão, deve respeitar e proteger e blindar a República, né? Deve funcionar como um pacificador social. Essa é a ideia que se tem de um colegiado de juízes. Até porque homens e mulheres que compõem as instituições são muito menores do que as instituições que representam. Não é pela composição atual de um tribunal ou por um ou outro membro desse tribunal que não faça jus à confiança popular, que não faça jus ao seu cargo, que se vai defenestrar, que se vai questionar, que se vai enlamear a imagem da instituição, né? Por isso que quando o ministro Gilmar Mendes exterioriza e deixa claro que mexeu com todos no STF, um por todos, todos por um, igual escoteiro, mosqueteiro, né? Isso é bastante sintomático. E não está errado, não. Tem que proteger as instituições mesmo. Saulo Ramos, jurista e advogado Saulo Ramos, dizia isso no seu livro Código da Vida. Tem que proteger as instituições mesmo, né? E que são maiores do que os homens e as mulheres que o compõem, que compõem a instituição. Só que, parelho a esse espírito de corpo, a esse fisiologismo do bem, é necessário, é imprescindível que o funcionamento e a composição dos tribunais superiores sejam revistos, principalmente o senhor STF. Não dá mais para você ficar ao sabor dos amores e humores de um magistrado que julga monocraticamente quando deveria julgar em colegiado, julga de afogadilho, julga de maneira precoce, como são os provimentos cautelares, como são os provimentos de urgência. É necessário prudência para julgá-los, uma prudência inata, que nasce com o exercício da magistratura. Nós não podemos mais ficar ao alvedrio de decisões monocráticas, decididas em único grau de jurisdição, porque o próprio STF já entendeu que a decisão monocrática de tutela de urgência do ministro relator é irrecorrível. Irrecorrível. Ou seja, estamos na mão do homem. Não dá mais para ficar na mão do homem. É necessário, o duplo grau de jurisdição é uma garantia constitucional, necessária em qualquer esfera, instância ou entrância do Poder Judiciário. Não dá para ficar na mão de magistrado nomeado politicamente e não concursado, de carreira. Nomeado politicamente e às vezes político. E sem qualquer sistema de freio ou contrapeso pelo Senado que funcione, que faça valer a segurança institucional e a separação entre os poderes harmônicos, conforme está previsto na Constituição Federal. Então, se é muito bacana, tá, a gente proteger um colega e blindar uma instituição, é compreensível, é o bom espírito de corpo. Por outro lado, há uma instituição muito maior, que é a República. E essa República merece mais proteção ainda, repensando
os limites da independência de julgar e do funcionamento do STF. Ano passado, o real foi a segunda moeda mais valorizada do mundo. Esse ano a gente caiu um pouquinho, mas somos a 8ª moeda mais valorizada do mundo. Somos o quarto país a receber investimentos estrangeiros, a receber a internação de dólares no mercado. Perdemos para os 2 maiores do mundo e para a Austrália só. Perdemos para Estados Unidos, China e Austrália só. Esse é o Brasil, que a grande mídia não mostra. Em época de eleição, a coisa é ainda pior. Vem o chororô, vem a chorumela, vem um argumento populista de que se passa fome por aqui, que os abismos sociais se escancaram, que o social no Brasil nunca esteve tão abaixo da linha do sofrível e que nós estamos na miséria, precisamos de um pai dos pobres. Essa cantilena que se ouve em época de política partidária no Brasil. Nada mais equivocado. Nada mais equivocado. Às vezes você precisa viajar para fora, às vezes você precisa sair para enxergar o Brasil em toda a sua magnitude. De dentro não dá para saber, né? Até porque de fora que você vê a fachada da sua casa. O Neil Armstrong precisou sair da Terra e ir para a Lua para perceber que a Terra era azul e assim falar com todos nós, né? Sem que o Neil Armstrong saísse da Terra, nós jamais saberíamos que a Terra é azul aos olhos humanos. Você saindo do Brasil, você descobre que país enorme, forte, rico. O Brasil é um gigante da América Latina, assim visto nitidamente por todos os analistas internacionais. Nós ditamos ou ajudamos a ditar a política mundial. Nós ditamos ou ajudamos a ditar a economia mundial. Eu lembro muito do Nelson Rodrigues, com essa cantilena de famintos, de flagelados, de ai, coitadinhos. Nós temos aqui dentro do Brasil um complexo de vira-latas. A gente acha que é pior em um monte de coisa. A gente é uma potência mundial. É o agronegócio que mais cresce no mundo. Nós alimentamos 1/4 da população mundial. Se a gente parar de vender comida, 1/4, aí sim, 1/4 da população mundial morre de fome. Agora, vou virar e dizer, tem mendigo nas ruas. Todo mundo tem mendigo. Nos Estados Unidos tem mendigo. Em Portugal, o queridinho da esquerda caviar, eu fui achacado por mendigo dentro do aeroporto de Lisboa, querendo €1 para comprar crack. Dentro do aeroporto de Lisboa. Em Barcelona, eu me pedi o dinheiro para comprar um Marmitex, uma mendiga loura de olhos verdes, na porta do Hard Rock Café, de Barcelona, né? Ela está ali porque ela é hippie. Aliás, nem todos sem teto, sem casa, está ali por necessidade. Existem outras doenças, outras vulnerabilidades sociais que fazem a pessoa virar morador de rua, estar na rua. A drogadição, desestrutura familiar, problema mental, questão de opinião pessoal, essa pedinte em Barcelona, por exemplo. Uma vez na Bahia, uma senhora na porta do aeroporto de Salvador me pediu inteira, para comprar uma passagem aérea. Então, se você está na rua pedindo, não é indexador de nada. Tem gente pedindo no mundo inteiro. Há fome no Brasil? Há, muito menos que há 20 anos atrás. A maioria, 99% dos municípios do Brasil, tem programas de assistência social que cuidam de famílias verdadeiramente desamparadas, fornecendo comida, alimentação, fornecendo teto, fornecendo abrigo, roupa, material de limpeza, higiene pessoal, saúde. Nós não estamos em um país que não cuide dos seus pobres. Nunca foi assim.
Até porque o que se critica no Brasil, e sempre se criticou, é justamente o oposto. Uma política intensamente assistencialista. O que é isso? A gente ajuda demais. A gente ajuda mais do que deveria ajudar. Toda política de assistência social deveria ser emancipatória. Ronald Reagan dizia isso. Ou seja, é um cordão umbilical que vai te alimentar, mas que tem que ser rompido quando você possa andar, caminhar com as próprias pernas, quando você possa prover ao próprio sustento. Portanto, vamos parar com esse complexo de vira-lata. O nosso país é rico. Se afunda em diferenças sociais, isso atrapalha a saúde. Ciro Gomes saiu com essa durante a campanha eleitoral. Ciro, que é um cara estudado. Ora, é justamente porque há diferenças sociais, é que há arrecadação. Viva que exista uma elite econômica de gente rica, porque é gente rica que gera arrecadação, que permite pagar a saúde pública, que permite pagar a educação pública. Não existe almoço sem conta. Não existe nada de graça. Nem no Brasil, nem em Portugal, maravilha, nem nos Estados Unidos, maravilha. Toda a conta é paga. Quando não é paga pela pessoa natural, pessoa física, é paga pelo contribuinte através de impostos. E o Brasil, com esses impostos, nutre demais até a nossa população necessitada, a ponto de tornar menos competitivo o mercado para o empregado não capacitado e que tem na assistência social o seu modo de vida, o seu meio de vida, desincentivando a que ele ingresse ou permaneça no mercado de trabalho. Ou seja, a gente ajuda até demais. Então vamos parar de conversar historinha para boi dormir, tertúlia para dormitar bovino, como dizia meu professor, o desembargador José Marrara. A militância petista, cirúrgica, profissional, o pessoal está, assim, desesperado para retirar Bolsonaro do poder. Deve ser alguma preocupação referente a processo, a segurança jurídica do próprio partido, ou de seus próceres, ou de seus líderes, enfim. Ou simplesmente é o projeto de retorno ao controle da República conforme era pensado pelo PT e por Lula antes da Lava Jato e de Dilma Rousseff. Nessa ordem, Lava Jato e Dilma Rousseff acabam com o governo do PT, né? Mas, enfim, a militância do PT conseguiu até aqui esconder Geraldo Alckmin. Esconder a maior gafe política dessas eleições, que foi escolher Geraldo Alckmin para candidato a vice na chapa do Lula, que ele, Geraldo Alckmin, considera publicamente um criminoso. Depois de descoberta a gafe, conseguiram esconder o candidato a vice até agora, pelo menos. Aliás, o PT tem sido mestre nisso. O termo animal político, aquele cara que é inato, nasce com esse dom de estratégias políticas, de artimanhas mil, de malandragens ideológicas e político-partidárias. Parece que esse termo, animal político, foi criado para Lula e alguns dos seus colegas lá do PT. Porque eles têm se esmerado nisso, né? Esconder o que presta do Bolsonaro. Michele Bolsonaro, né? Sucessos do plano econômico do Paulo Guedes, o 7 de setembro, o Palácio da Alvorada, onde ele transmitia live, etc, etc. E esconder também o podre que o Bolsonaro fala ou tenta falar de Lula e do PT, que é Marcola, que é caso Celso Daniel, que é escândalos de refinaria de Passadina, escândalos de Petrobras, enfim. Se não presta do PT, os advogados do PT representam no TSE, que é a Justiça Eleitoral, né? E a Justiça Eleitoral tira do ar
o que o Bolsonaro mostra, ou não deixa o Bolsonaro pôr no ar o que o enaltece. É uma disputa eleitoral, né? Conduzida com maestria, por quem deveria participar dela e não conduzi-la, que é o PT. E não é o que a gente está vendo. A gente está vendo o PT, através de sua militância profissional, conduzindo o processo eleitoral nesta República do Brasil, que a gente quer luta incessantemente para que não se transforme em uma republiqueta de bananas, mas sem controle estatal, imparcial, sobre o processo eleitoral, fica cada vez mais difícil. Até a próxima. Fiquem todos com Deus. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.